o meu nome é Bruno Abreu, mais conhecido por Abreus, que ficou do Insta. Tenho 40 anos, por mais incrível que pareça. Venho de Setúbal, trabalho como bailarino. Eu gosto sempre de usar o termo bailarino, tudo o resto é um acrescentar e uma extensão do facto de eu gostar muito da dança. Então, as minhas primeiras recordações a dançar são provavelmente em casa ou festas de aniversário, que eu tinha sempre uma reação à música se calhar um bocadinho mais fora do normal das pessoas que estavam à minha volta, que eram um bocadinho mais contidas. Comecei a dançar mais a sério muito mais tarde. Curiosamente, eu comecei a frequentar algumas festas de hip-hop com alguns amigos meus que fazíamos capoeira, que aconteciam em Santos há muitos anos atrás numa discoteca chamada Convento, que organizava as Urbanites. E numa dessas festas, a Glória aproximou-se de mim, convidou-me para eu ir a uma audição, ao que eu achei que estavam só a gozar comigo por causa de estar a dançar, e depois percebi que não, que era realmente uma audição nos ritmos urbanos, entre campos, mais coisa menos coisa, e aí começa o meu trajeto um bocadinho mais a sério na dança, nos ritmos urbanos, uma audição que me correu pessimamente, mas o Mirko deve ter visto alguma coisa que eu não vi e a coisa deu-se. Os ritmos urbanos para mim foi uma experiência importante, porque na verdade das verdades foi onde tudo começou para mim, para além do facto de eu ter começado no meu quarto, porque realmente foi uma coisa que o desporto sempre teve na minha vida, em especial as artes marciais, sempre foi o que fez mais parte, ou a ginástica. A dança entrou muito tarde, quando eu digo muito tarde eu devo ter começado a dançar mais a sério, tipo 18, 19, até lá nunca foi sempre só o dançar no quarto, em festas, e mesmo festas eu não saía muito à noite. Venho de Setúbal, por isso também inicialmente eu, pelo menos, não tinha conhecimento de grandes grupos ou de escolas ou de onde eu pudesse, se calhar, aprender um bocadinho mais do que dissesse respeito à dança. Por isso, quando eu venho para Lisboa, para mim englobou várias coisas novas, que foi o facto de estar a 40, 50 km de casa, de apanhar, se calhar, mais do que um transporte para poder vir para Lisboa, chegar a Lisboa, que é todo um mundo novo, de pessoas que eu estou a ver pela primeira vez porque eu não tinha mais amigos que dançassem, por isso de repente estou a ver o Mirko, estou a ver a Léo, estou a ver a Pini, estou a ver a Glória, o Paulinho, o Mário com a sua afro, super fora de tudo, sei lá, tanta gente, Inês Carvalho, a Rafa. Foi uma experiência muito fixe, é onde eu conheço o Titis, é onde eu conheço o Rico, é onde eu conheço a Ana Almeida, é onde eu conheço o Diogo, sei lá, imensa gente. Para mim foi importante começar nos ritmos, para mim é importante sempre relembrar isso, que eu sou muito grato a todas as oportunidades durante todo o meu percurso que me deram e foi muito fixe. E também é fixe acompanhar, eu depois desliguei-me um bocadinho dos ritmos quando começo a trabalhar mais comercialmente e a ter uma abordagem mais alargada na dança, mas continuo a acompanhar através de outras pessoas que eles cresceram imenso e que se calhar a visão que o Mirko sempre teve para os ritmos urbanos que aconteceu e que está a acontecer, e eu fico super feliz com isso, eu fico super feliz com o sucesso dos meus amigos e das pessoas que eu conheço e que sei que trabalharam arduamente para as coisas acontecerem e não tenho, fico mesmo contente, não, genuinamente acho que há espaço para toda a gente e não tenho qualquer tipo de problema com isso, fico mesmo feliz. O mais próximo que eu acho que tive a nível de grupo de dança foi realmente os ritmos urbanos, mas eu tenho sempre alguma pena de não ter tido esse background de grupo, porque acho que os grupos fomentam bem o espírito precisamente de grupo, não é? E de companheirismo e dos ensaios, do viajarem juntos, de backstage, da preparação para a competição, dos altos, dos baixos, das coisas todas que isso traz. Por isso eu por acaso tenho um bocadinho de pena de nunca ter tido um grupo ou de ter pertencido a um grupo que me fizesse partilhar essas experiências todas com mais pessoas. Eu, curiosamente, há cerca de 2 anos, talvez a partir aí dos 38, 39, estes últimos 2 anos, têm-me trazido muitas coisas que se calhar eu já não achava que ia estar a fazer tanto. Acho que nunca me liguei tanto a treinar freestyle, a estar presente em cyphers. Eu venho de um background super comercial, por isso, nesta altura, eu acho que não digo que não a rigorosamente nada, enquanto o meu corpo me permitir, enquanto as pessoas gostarem de me ter por perto, eu acho que vou estar sempre aberto a qualquer tipo de desafio, e inclusive às vezes existe malta mais nova que me convidam ou para grupos, ou para grupos, para vídeos, para participar em algum tipo de projeto, e perguntam-me sempre quase um bocadinho tipo a medo de Abreu, não sei se tu vais gostar do convite, não sei o quê, e eu deixo sempre claro, eu estou sempre super receptivo a tudo o que são projetos que eu acredito e que me desafiem, que eu esteja com malta mais nova ou malta mais velha, ou estilos que sejam
completamente novos, não tenho qualquer tipo de problema em aceitar novos desafios, é uma cena que eu gosto, me faz sentir ainda mais capaz e jovem, por isso estou super on. Eu tive várias inspirações, se eu tiver que pensar em algo que me desse vontade de dançar, quando eu ainda nem sequer conhecia os ritmos urbanos, é talvez o Zegza, a Cláudia e o Zegza. O Zegza era composto pelo Cifrão, pelo Gustavo Santos, pelo Nelson Lucas, pelo Kiko, depois numa fase mais tarde pelo Carlos também, pelo Skyfly. Os chinês, eles dançavam todos com uma cantora que era a Cláudia, eu gostava muito do projeto. Eu cada vez que os via a dançar tipo no Big Show Sick, para mim era mais uma vez, fora os vídeos que nós víamos, calhar em videoclipes, era o que eu tinha mais próximo de informação com o que se fazia em Portugal, que visualmente e a nível de movimento que eu me identificava e achava aquilo surreal. Primeiro porque eram homens bonitos a dançar, com cada um com o seu cenário individualmente, a dançar um estilo de música que eu curtia, completamente fora, tipo, essa foi se calhar das coisas que mais me puxou, tipo, isto faz cá e esse querer mais de dançar. Os ritmos foram de certeza um combustível, mais do que inspiração, eu acho que foi um combustível. Quando eu digo isto não quer dizer que não tenham sido inspiração, mas inspiração eu acho que inspiração tem sido muito tudo e várias pessoas e vários fatores, então seria ingrato dizer que foram só eles, mas acho que eles fizeram parte desse combustível inicial de eu querer realmente fazer da dança a minha vida. Eu comecei, ou seja, o core dos ritmos era hip hop, eles tinham formação e iam buscar pessoas para vir dar aulas também. Maioritariamente eles eram muito coreografia, se bem que tinha uma onda sempre muito comercial, ou seja, era o hip hop, mas se calhar eu acredito que existem várias visões do hip hop e do que o hip hop diz, e eu, nesse aspecto, eu gosto de ser um bocadinho, se calhar existem pessoas que vão dizer que há só uma única visão, para mim o hip hop são muitas coisas, é muito representativo a nível de vida, do estar, mais do que ir para aquelas coisas só de musicalmente e roupa e não sei o quê. Eu acho que é mesmo tudo, desde as pessoas com que tu te dás, àquilo que tu escolhes no teu dia-a-dia. E eles trabalhavam muito coreograficamente, era uma altura que se trabalhava muito coreograficamente também, então esse meu início foi sempre a tentar tipo esponjinha, tipo absorver o máximo possível, e aquilo para mim era o hip hop. Claro que a visão hoje em dia que eu tenho, se calhar, de hip hop é completamente diferente, mas lá está também a nível de Portugal para se calhar uns Estados Unidos, que é o berço, não é? Tipo, é sempre um bocado, sei lá, é sempre um bocadinho dúbio o que é, mas aquilo para mim era o que eu conhecia de hip hop e do que se fazia. Tenho pena se calhar não ter tido um contacto com o freestyle e com as battles tipo na mesma altura, neste caso, porque acho que é importante, e eu que se calhar venho muito e trabalhei muito numa área comercial, hoje em dia uma das coisas que eu dou muito valor é o fator individual de tu te conheceres a ti, conheceres o teu movimento, conseguires encaixar que todas as pessoas têm movimentos diferentes, têm um estar diferente na dança. Eu acho que isso, que tudo é válido desde que procures o conhecimento, mas acho que é importante tu te conheceres, e muitas vezes eu fui só quase, não é fui só porque isso também é um bocadinho minimizar tudo aquilo que eu fiz, mas hoje em dia eu sinto que muitas vezes fui tipo uma casca que era preenchida por um coreógrafo ou por um trabalho ou por alguma coisa que eu tinha que criar uma imagem daquilo que me estavam a dar, e hoje em dia eu dou muito valor ao facto de ainda sentir que me estou a encontrar na dança, ao fazer as aulas, ao ir treinar freestyle ou ir a uma cypher. Então hoje em dia acho que eu gostava de ter encontrado esse meu lugar na dança, no hip hop, no freestyle, no house, em todos os outros estilos que eu adoro, se calhar um bocadinho numa fase mais cedo, não vá a tempo, mas se calhar hoje em dia também tinha desenvolvido a minha dança de uma outra forma, ou teria escolhido outros caminhos. Eu acho que é o que é também. O house entra na minha vida, na casa do Sky, a ver um DVD do Judebu, que se não estou em erro é de 2016, onde o Mitch está a dançar com a Sabrina, acho eu. E eu tenho esse meu primeiro contacto, que é tipo, eu fico completamente tipo, apaixonado e fico, ok, o estilo musical eu identificava-me imenso, o que eles estão a fazer é incrível, o Mitch continua a ser incrível, na altura já era incrível. E a partir daí eu começo a querer conhecer mais da história, conhecer mais do estilo. Quando eu comecei a dançar house, a Léo já era alguém que trabalhava muito nesse sentido, o Nico, o Fausto, por mais incrível que pareça, ele dava aulas de house também, o Sky também, a Spider também,
e estas são talvez assim as pessoas, eu sei que eu não me lembro do nome, mas eu sei que havia uma ou duas pessoas na Crew dos 12 Macacos que também já dançavam e tinham esse carinho também pelo house. É possível que eu me esteja a esquecer de alguém, mas assim, de repente eram as pessoas que já tinham contacto com o house. E é por aí, eu sempre fiz muita animação, acho que sempre teve muito interligado, então eu sempre tive um extra desfrutar desses trabalhos à noite com DJs. Tive a oportunidade de trabalhar com o DJ Shadow, o Cut Killer, o Dimitri from Paris. Fiz imensas festas em casas míticas, tipo Pachás. Sempre se encaixou as pecinhas, sempre se acabaram por encaixar no final do dia. Então é mesmo muito querido, fico bem contente hoje em dia de ver onde o house está e como cresceu. Ainda agora é a formação do Mamson e olhar e ver pessoas que fizeram aulas comigo e que eu de alguma forma tive o privilégio de poder fazer parte do caminho delas. É bem da fixe hoje em dia ver bem da gente a dançar house e ver que o house tem todo um outro crescimento em Portugal, para além de ser mundial, mas em Portugal, como diz muito respeito, eu fico mesmo feliz. Às vezes quando vejo, tipo, sei lá, a Kate, a Lúcia, que vinham do Barreiro de propósito para fazer a minha aula no hall de entrada de uma escola secundária em Telheiras, que era a escola do Rudy, e elas vinham de propósito, iam tipo no inverno, bué de frio, chuva, elas vinham de propósito para fazer a minha aula, apesar de eu se calhar ter só 3, 4 pessoas. Em alturas que eu estou se calhar um bocadinho mais triste, porque isso ainda acontece, a malta mais nova às vezes ainda fica muito na dúvida e fica a pensar se terá escolhido bem, que tenham vontade de desistir e não sei o quê, isso não vai melhorar, eu tenho 40 anos e isso continua a acontecer. E às vezes agarro-me bué a essas cenas, porque deixa-me realmente feliz saber que tive o privilégio, porque para mim é um privilégio, ter essa pecinha que faz parte de outras peças também na vida de bué da gente que eu hoje em dia olho e tipo, mais do que serem bons bailarinos, eu acho que são boas pessoas e são pessoas que tentam acrescentar à cultura e à dança e que não desistem e tentam fazer algo que faz isto também mexer e crescer mais. Eu por acaso sou privilegiado nesse aspecto, porque eu tenho tido bem das cenas ao longo da minha vida que me têm permitido, com o contacto com as pessoas e com a dança, coisas que tiveram impacto na minha vida, mesmo que se tivesse sido algo que eu tivesse feito, que se calhar eu sinto que teve impacto também nas pessoas, desde os pais às vezes querem falar comigo e que sentem algum reconforto em me perguntar se a nível da dança para os filhos, ou às vezes existem alguns miúdos que já aconteceu, uma miúda que tinha perdido a mãe e gostava muito da minha cena e o pai pediu-me para eu assinar tipo, o casaco dela, estar tipo, no Rock in Rio com 70 mil pessoas à frente, em que a André coreografou e que de repente são só amigos meus em cima do palco e que mais uma vez parece que todas as pecinhas se encaixam, porque tu não partilhas aquilo sozinho, tu fazes aquilo e de repente há bué de coisas que fazem sentido à tua volta, desde os amigos, à pessoa que é a tua cara metade de estar a coreografar, desde estes pormenorzinhos, tipo eu estar num evento em que vêm-me pedir para tirar uma foto comigo, ou porque os miúdos gostam bem de mim, ou porque a avó curte-me bem e de repente estão a ligar para a filha falar comigo e, sabes, já bem de coisinhas que me marcaram e que têm impacto e que, lá está, em alturas que se calhar que eu me questiono, que enchem-me bem o meu coração, que às vezes isto pode parecer uma cena bem da cheesy, mas não é, é bem da fixe, e sentir esse impacto que às vezes eu consigo ter, ou a procura de ter mais gente nova a perguntar-me ou mandar-me mensagem porque quer algum tipo de orientação ou porque acha que aquilo que eu tenho a dizer é importante e de alguma forma os pode ajudar, tipo, é muito fixe. Acho que é bem fixe. Eu quando comecei a trabalhar mais comercialmente, de um trabalho que eu tive nos ritmos com o Mirko, eu comecei a trabalhar com uma empresa que se chamava Move It, que eram os antigos Fly Dancers. A nível de dança, daquilo que se fazia há uns anos atrás, havia um circuito dos campeonatos de dança nacional, uma cena que se fazia muito nos clubes, e os Fly Dancers eram bem conhecidos, é de onde vem o Arcanjo, é de onde vem o Bruno Vidal, é de onde vem o Ivan, é de onde vem o Paulo Magalhães, é de onde vem o Taveira, é de onde vem a Dalila, a Patrícia Henrique, a Grace. Vem um núcleo com o qual eu comecei a trabalhar nessa empresa na Move It e que para mim foi, eu lembro do primeiro ensaio que eu tive com eles, ou seja, isto era um trabalho que havia ali um género de colaboração com os ritmos urbanos e eu lembro de ter chegado ao ensaio na primeira vez e de ter visto imensa gente naquela sala que era pessoas que eu já tinha visto a dançar na televisão e então para mim foi um impacto, eu ainda não trazia assim uma grande bagagem para fazer um trabalho comercial, então estava um bocadinho a medo, demorava muito tempo a apanhar as coisas. Eu lembro de ver o Sky, a Tiffany, de ver assim imensa gente na sala que eu já gostava muito e seguia o trabalho deles e para mim foi um bocadinho difícil esse início e desde sempre eu tive 4 pessoas, mas especificamente 2 pessoas que sempre acreditaram muito em mim, que sempre me deram muita mão e sempre foram muito os meus mentores, que foi o Bruno Vidal, que hoje em dia muita gente o vê a fazer animação em programas de televisão e vê-o tipo a dançar no platô e tipo às vezes se calhar até leva um bocadinho quase na brincadeira aquilo que ele está a fazer, mas foi uma pessoa que teve um impacto gigante na minha vida, e o Ivan também.
que curiosamente são os dois da Margem Sul também, e a da Lili e a Patrícia Henrique, mas eles sempre foram os dois que tiveram muito comigo. E todos os ensinamentos que eles me deram, e em conjunto, se calhar numa fase mais tarde, do Marco Camilis também, com quem eu tive a sorte de trabalhar e que me passou também alguns princípios que eu tento trazer sempre comigo até hoje. A cena do trabalhar, a cena do chegar a horas, a cena de ser o mais profissional e olhar para a dança como algo profissional antes dos outros olharem, eu ser o primeiro a mostrar que realmente é algo que tem que ser levado a sério, seja a nível de horário, seja a nível de ensaios, seja o trabalho que se é apresentado ao cliente, ser um trabalho clean e exímio como seria em qualquer outra profissão. Eu diria que definitivamente, em particular, o Bruno Vidal e o Ivan foram aquelas pessoas que se calhar tiveram o maior impacto de tudo comigo, até porque o Ivan depois desenvolveu o MM assim comigo, que foi um projeto que teve um impacto gigante na minha vida também, porque o primeiro convite para apresentar um evento da parte da Soul, da Associação Soul de Albufeira, que foi a primeira vez que eu apresentei um evento com o Ivan, surgiu deles, e enquanto ouço tudo partiu daí também, por isso foram duas pessoas que tiveram um impacto muito grande na minha life. Não é mesmo assim, é um projeto que eu adorei fazer e tenho um carinho gigante, e acabou de uma forma muito natural. Eu e o Ivan éramos super amigos, entretanto seguimos por caminhos diferentes, porque tinha que ser, nessas coisas as coisas são como são. É óbvio que eu tenho muita pena, porque foi realmente numa fase que eu acho que não havia muito esta loucura do digital, por isso se calhar se tivesse mantido e crescido, hoje em dia, pronto, uma pessoa nunca sabe, se calhar até nem era nada especial e tinha mantido super flat, mas eu acredito que se calhar tinha tido um impacto maior ainda do que eu acho que já teve, pelo menos para algumas pessoas. Foi um projeto que me deu um gozo gigante para fazer, precisamente porque não havia muita coisa na altura e porque criou oportunidades para mim, e acho que acabou por criar oportunidades para outras pessoas também. Eu acho que me deixou um bocadinho, talvez tenha sido mesmo assim, que o facto de querer dar a conhecer o trabalho das pessoas, nas coreografias, nas aulas, no que se fazia, talvez tenha sido isso um dos principais razões que eu hoje em dia tento sempre criar projetos que não me levem lá para cima sozinho e que levem mais pessoas comigo. Se calhar às vezes até que levem as pessoas e se a coisa se der, eu acabo por ir um bocadinho também atrás. Por isso eu acho que pode estar inconscientemente, pode estar interligado. Mas eu adorei fazer o mesmo assim. E adorava fazer aquilo com o Ivan. Aliás, há coisas que começam e que aquelas peças, se tu tiras uma peça, por muito que aquilo, e se calhar até podia acontecer, mas para mim aquilo fazia sentido com aquela pessoa, de nós gravarmos na casa dele, nós passámos quase todos os dias, nós almoçávamos no H3, nós já devíamos ser sócios do H3 do Fórum Almada nessa altura, e também da FNAC, porque íamos sempre beber café a seguir à FNAC e tínhamos discussões de meia hora, tipo na FNAC aos gritos, onde toda a gente está super pseudo-intelectual a falar das suas vidas, e nós estávamos ali tipo a trocar ideias e foi bué da fixe, foi mesmo muito fixe essa fase. Mas acho que hoje em dia, para mim, já não faria sentido. Acho que os tempos mudaram, os meus quereres também mudaram, a vida do Ivan também mudou, por isso eu acho que não. Acho que foi feito quando tinha que ser e foi um ciclo que fechou, yeah. Eu adoro bué criar, adoro bué tipo explorar e tentar fazer as coisas, tentar ter uma visão diferente das coisas, ou tentar, mesmo que às vezes não seja, e gosto muito de tentar encontrar a minha originalidade. E quando eu digo isto, não é no aspecto de eu sou super original e sou super diferente dos outros, mas realmente tentar que me encontre a mim naquilo que eu estou a fazer, se que isto faz algum sentido. Eu na dança, por exemplo, costumo dizer, quando tenho este tipo de conversas com alguém, de que eu prefiro ser bué da wack, ser bué da estranho, ser se calhar não entendido, mas ser eu e fazer uma cena que não é mega trendy ou que não tenho 1000 pessoas a gostar, mas eu saber que aquilo que eu fiz é meu e é tipo aquilo que eu acredito, do que seguir só uma linha que mais 500 pessoas estão a fazer. E eu acho que hoje em dia, eu costumo muito, a nível de dança, atenção, eu costumo muito dar o exemplo, por exemplo, da Diana, que é um exemplo worldwide que toda a gente, ou muita gente pelo menos conhece, a Diana Matos, e que eu acho que teve um impacto gigante também a nível mundial na dança, e sinto que a dança mudou muito depois dela, da mesma forma que o Shani Evariste e que o Lyle e que o Marty Kudelka, por exemplo, tiveram um impacto muito, muito grande, e tu consegues perceber na dança as influências quando estas pessoas estão a dançar e das pessoas que gostavam do trabalho delas. Eu acho que sempre que tu tentas recriar alguém, eu se estiver a dançar e se tu fores só parecido com a Diana, eu vou sempre ver a Diana, porque a Diana vai ser sempre o original, vai ser sempre, nem é melhor, mas vai ser
é aquela pessoa, é a mesma coisa. A maioria da gente pode querer ser o Cristiano Ronaldo, mas tu, quando tiveres de te lembrar determinada das coisas, é o Cristiano, porque tu precisas de alguma coisa que eu diga, isto é desta pessoa, isto é daquela pessoa. Então, para mim, existe muito, quando eu crio alguma coisa, seja conteúdo, seja um projeto, seja o que for, eu tenho sempre de tentar ter isso, essa parte criativa de originalidade e de trazer algo novo. Outra coisa que eu gosto muito, para além de criar os conteúdos, eu gosto de tentar ao máximo, e hoje em dia, talvez por ter essa mentoria com o Ivan e com o Vidal, eu sinto-me hoje em dia na obrigação de ter um papel ativo, não só na comunidade, mas a criar um elo de ligação entre estilos, entre gerações, porque eu sinto que tenho essa facilidade, se calhar, por conhecer muita gente e por ter-me sido dado várias oportunidades. Para mim é fácil, se calhar, ligar uma marca a um bailarino que esteja a começar, ou uma escola que seja mais pequena, um evento que seja maior, ou se calhar apresentar esta pessoa àquela pessoa. Então, para mim, isso faz bem sentido, porque é assim que eu acredito que se cresce. E eu, muitas das vezes, quando faço isso, não é com o intuito de isto sou a boa Madre Teresa de Calcutá, mas genuinamente eu não me faço a pensar que aquilo me vai trazer o que quer que seja. Eu faço mesmo porque, se calhar, eu acredito que aquela marca está à procura de um bailarino para gravar um spot publicitário e eu sei que aquela pessoa, que se calhar é uma pessoa que não liga tanto às redes sociais, ou que se calhar é alguém que é um bocadinho mais underground e raw e que se calhar não é tão conhecida, que se lhe for dar aquela oportunidade, que se calhar ela vai crescer mais, sei lá. Ou seja, eu faço sempre muito de criar esses elos de ligação e isso para mim deixa-me bem contente. Às vezes, tipo, saber que aquele trabalho resultou, ou que aquela pessoa começou a trabalhar com aquele artista, ou precisamente porque sinto que tenho essa facilidade. Sempre me dei bem com muita gente, conheci muita gente, tive a oportunidade de trabalhar com muita gente e ser uma ferramenta facilitadora das pessoas criarem coisas e fazerem cenas. Para mim é mesmo de satisfação, curto bem. E acho que isso, ao longo dos anos, tem-me trazido a mim também mais de tudo, seja dinheiro, seja de trabalho, seja quanto mais esta mentalidade entrou na minha cabeça, da cena de dar e de somar. Quando eu às vezes digo isto, tipo, na cena da dança, às vezes eu acho que o pessoal diz, pois, tu dizes isso porque estão-te a pagar, estás associado à marca, ou por causa do evento, ou porque queres mais pessoas no teu evento. E não, é mesmo, eu curto mesmo a cena de qualquer sítio que eu vou, eu acho que não tenho uma escola, eu acho que não tenho um dono de uma escola, um produtor de um evento por onde eu tenha passado, ou alguém que eu tenha bifes. Dou-me bué da bem com toda a gente e todos os meus alunos, eu não tenho bifes com ninguém. E às vezes fico com muita pena quando percebo que se calhar há essa cena de alguém deixar de ir fazer uma aula porque sento que há uma pressão, seja aqui, seja no Algarve, seja no Norte, seja onde for, porque eu até percebo que se calhar em sítios mais pequenos que tenham muitas escolas, que é tipo quase uma guerra de sobrevivência para que a escola resulte e que isto é uma utopia, né? Isto seria tipo o ideal, onde todas as pessoas se dão bem, todas as pessoas têm gente para trabalhar e tudo mais. Mas eu acho mesmo que há espaço, mano. Eu acho mesmo que há espaço para toda a gente. Acho que as pessoas só se deviam preocupar era em ter um bom trabalho, em apresentar tipo um bom trabalho. Era a única cena que eu acho que as pessoas deviam preocupar, não há nada. Eu acho que, e eu percebo que as pessoas às vezes têm um medo. Aliás, antigamente, hoje em dia já não se vê tanto, mas eu acho que antigamente há o exemplo prático de um professor dava os estilos todos. E se calhar não estava aberto, em especial isto acontecia se calhar em sítios mais pequenos, e eu consigo perceber. Eu já fui tipo um jovem muito revoltado, porque às vezes tipo a cena de ver grupos com house e popping e depois chegavam competições e claramente eles nunca tinham tido um contacto real com aquele estilo e com aquela cultura. E eu hoje em dia já tento pensar de uma forma diferente, que é mesmo em sítios mais pequenos onde o único contacto com a dança é aquele professor, mesmo que seja um bocadinho ao lado, é a forma que a dança encontrou ali ter um contacto com a malta mais nova. Por isso eu já tento olhar para as coisas de uma forma diferente. Eu compreendo esse medo de alguns professores, de alguns donos de espaços, de donos de eventos, desse medo de às vezes de abrirem o leque e deixarem mais pessoas se juntarem, que as pessoas fiquem com os contactos, ou que fiquem, sei lá, a mim já me aconteceu a cena de, eu acredito sempre na cena de fazer o fixe e depois o resto que se lixe, estás a ver? E a cena é, claro que já houve pessoas que foram pelas minhas costas com contactos e foram falar diretamente com marcas, que se calhar fizeram eventos e que precisavam de mim numa altura e que tipo, eu até fui, e depois quando havia guita, se calhar já não fui eu que fui.
Eu tento sempre estar muito em paz comigo mesmo e eu consigo perceber que as pessoas o façam porque as pessoas têm o struggle, têm contas para pagar, têm medos, por isso eu de certa forma, apesar de não concordar, consigo perceber de onde vem essa falta de criar elos de ligação. Agora, eu sinto realmente que seja o papel que tu tiveres enquanto professor, enquanto dono de escola, enquanto produtor de evento, quando tu tens gente mais nova, independentemente se é a minha geração, se é a geração do Ronnie, se é a geração do Vidal e do Ivan, por exemplo, eu sinto sempre que tu estás, que és um símbolo representativo para alguém que está a olhar para ti, que quer ser, gostava de estar no teu lugar, gostava de fazer as coisas que tu estás a fazer ou que te vê como um ídolo. Eu acho que é importante tu seres uma pessoa tipo fixe, saberes os teus ideais, saberes que aquelas pessoas estão a olhar para ti. Então, eu nas competições tento muito passar isto, que é, às vezes eu vejo tipo escolas e grupos de competição, quando não ganham o evento, é óbvio que eles trabalharam muito, por exemplo, para terem um lugar no pódio e que se calhar se não ganharam, ou até mesmo às vezes são grupos que ficam em segundo, terceiro lugar, ficam tristes. Para mim é importante ver a forma como os treinadores, como os pais, os fazem lidar com essa experiência das coisas não terem corrido como eles pensavam. Os pais é que vão para casa e estão quase 24 horas com a malta mais nova, os professores a mesma coisa. O professor não interessa se é o melhor bailarino do mundo ou não. Tu começaste a ensinar aquela criança ou aquela pessoa, começou a aprender as coisas contigo, tu és a primeira referência, aquela pessoa provavelmente numa fase inicial e se calhar vai continuar numa fase mais velha a querer ser como tu, a ver-te como um exemplo, então tu és o espelho de tudo que tu fazes, és um espelho para aquela pessoa. Na minha cabeça isto faz sentido, que é as pessoas lembrarem-se disso quando estão a dar as aulas, que não é só a dança, é o saber estar, é o saber quando vais para um evento, dar-te a conhecer às outras pessoas das outras escolas, de seres receptivo. Às vezes há escolas que eu sinto que vão com aquele mindset, ok, é competição, mas acima de tudo é dança, é comunidade da cena da dança, é gostarmos todos do mesmo e estarmos todos um bocadinho para o mesmo, e às vezes eu sinto que as pessoas estão completamente fechadas naquele pensamento. Eu, por exemplo, o Youngblood, que é um projeto, por exemplo, que eu faço e tenho um carinho gigante pelo Youngblood, aqui em Lisboa é muito raro eu ter escolas tipo de Lisboa. Existem 500 escolas em Lisboa e é muito raro eu ter pessoal de... E não é por ser o meu projeto, atenção, sei lá, eu mesmo agora quando fiz, por exemplo, o workshop do Paradox para as escolas que há aqui à volta, e estou a dar um exemplo mais prático, que é um exemplo prático de via urbana, e vocês sabem, provavelmente as pessoas que vocês viram, não vou dizer totalmente, mas há muito mais gente a dançar aqui na zona, não é? E às vezes essas pessoas poderiam apoiar mais ou estar mais presentes, e eu acho que isso vem muito dos exemplos que lhes é dado. Todas as pessoas que são um reflexo para outra pessoa, que têm que ter muito cuidado com as coisas que escolhem, com a informação que lhes dão, e eu sinto-me bem na obrigação, seja a nível de bailarino, de cachês, de condições, do que seja numa vertente mais comercial, ou seja, simplesmente coisas bué simples, de respeitar uma sala de aula, verem a dança enquanto arte e não verem só de ir vão ali fazer uma aula ao ginásio, que é uma cena que eu às vezes tento bem passar esse mindset. Eu acho que continua a haver uma grande falta de estrutura. Muitas das vezes acontece que tu és um criativo, tu queres dançar, queres ter aulas, ir a battles, depois a tua vida muda, de repente já queres ser pai, às vezes consegues pagar contas e a tua vida continua juntamente com a dança, outras vezes não consegues e de repente a tua vida dá uma volta completamente no sentido oposto e tu crias família e de repente as pessoas que te viram dançar vão continuar a falar do Ronnie, mas daqui a uns anos tipo, as pessoas já não vão saber quem tu és, então não se criou uma estrutura onde tu pudesses desenvolver um trabalho que daqui a 10 anos tipo, as pessoas vão poder saber quem era o Ronnie, o que é que ele aprendeu, com quem aprendeu. Então nós continuamos muito com essa falta de estrutura, apesar de já haverem várias pessoas a trabalhar nesse sentido. Eu acho que é preciso mais gente se calhar a fazer um trabalho como o Capini tem tentado a fazer, porque às vezes esta parte de reunir informação dá muito trabalho e é muito chata. Às vezes lembra-me tipo os papéis dos bancos. Tu queres abrir uma conta, mas de repente são 10 papéis em bué de letrinhas pequeninas e tu só queres assinar aquilo para bazares, porque há outras coisas que tu dás prioridade àquilo. E nós precisamos de pessoas que querem ler as letras pequeninas e querem tipo, criar essa base de ter uma estrutura, tu teres uma estrutura de informação, teres uma árvore
que conecte, se calhar, o trabalho que tu fazes aqui na Margem Sul com o trabalho que se faz na Póvoa, com o trabalho que se faz em Albufeira, com o trabalho e continua a haver muita falta dessa estrutura, porque, por exemplo, tu, sei lá, se fores para países como a Holanda, como França, tu tens escolas de danças de rua onde tu aprendes, tipo, onde há uma estrutura, tu vais aprender, sais com um diploma, sais, ou uma escola de artes, e isso permite ir para ali, se calhar ser-te contado uma história, tu saberes os bailarinos de fora que criaram, como aos bailarinos do teu próprio país, e eu acho que é muito isso. Eu acho que a dança peca muito, e várias artes. Primeiro porque acho que não temos culturalmente, ainda não estamos educados sequer para ter essa estrutura. Nós não estamos habituados a gastar dinheiro para ir ver um espetáculo de dança. Às vezes até os próprios espetáculos da escola, os pais se calhar têm mais facilidade, não são todos graças a Deus assim, mas se calhar 90% ou 80% são, mais facilmente vão ver um jogo de futebol do que se calhar ainda se vão questionar, tipo, mas eu já pago mensalidade, como eu já ouvi de pessoas amigas que têm escolas, tipo, mas eu já pago mensalidade e ainda tenho que pagar para ir ver o espetáculo do meu filho. E esta dificuldade de perceber que as coisas só se conseguem fazer a muito custo, né? As coisas pagam-se, é complicado. Então esta falta de estrutura, esta falta de apoios, às vezes burocraticamente tu queres, e eu só agora é que se calhar começo-me a interessar mais como é que eu consigo ter um apoio, por exemplo, para desenvolver um projeto ou para fazer uma residência artística, sem eu estar habituado à cena de ir bater a uma marca ou ter que pôr dinheiro no meu para fazer uma cena, estás a ver? Tipo, e hoje em dia, tipo, eu com 40 anos, para mim não é claro o que é que eu tenho que fazer para conseguir ter uma residência artística, para conseguir uma sala e para fazer isto e para fazer aquilo. Aqui há um mês e meio atrás eu fui ver a peça, que metade da peça tinha sido o Marco Ferreira, tinha coreografado, não me lembro agora do nome da peça, e eu estava sentado a ver aquilo, que é tudo incrível, mas eu sei que cá em Portugal, por exemplo, fazem cenas bem incríveis para estar ali também, e que não tem que ser sempre, por exemplo, estar na CCB, que não tem necessariamente de ser sempre peças bué, sabes, tipo, sou bem intelectual e gasto fora e não sei o quê. Às vezes eu tenho visto cenas tipo de hip hop e cenas de bué de estilos diferentes que podiam estar ali naquele palco e que às vezes sinto muito que é pseudo-intelectual, que às vezes está um nicho muito fechado e às vezes eu queria ver house dance naquele palco, queria ver uma black box com facilidade para aceitar, tipo, o pessoal a criar e ser fácil de se fazer as coisas. Às vezes é bem frustrante essa falta de estrutura, essa falta de... Porque depois da falta de estrutura traz o outro problema que estávamos a falar há bocado, que é em vez de estarmos todos no mesmo barco, às vezes tipo, estão todos a puxar cada um para o seu lado, porque eu estou aqui, eu estou ali, estamos numa fase de informação e tudo muito rápido, às vezes é tipo mais a cena do mundo estar todo lixado, é tipo bem overwhelming esta cena toda de estar a fazer, não sei. A nível comercial, eu acho que é importante as pessoas perceberem que não vale tudo. Eu acho que isso é bem importante, não vale tudo. Se eu tivesse que começar a trabalhar hoje em dia, eu ia tentar perceber alguém que seja um exemplo para mim e tentar perceber junto dessa pessoa como é que ela fez, qual é que na opinião dela seria o processo a fazer para eu poder trabalhar comercialmente, por exemplo. Tentaria me informar sobre os crachês, sobre as condições, o que é importante, o que não é importante para essa pessoa própria salvaguardar. O início é muito importante. Eu acho que o início de qualquer carreira, aliás, mais do que isso, eu acho que o primeiro contacto que tu tens numa área ou com pessoas é importante, a forma como tu te pões. Eu gosto de falar a toda a gente, tentar ser simpático, chegar a horas, são coisas bué básicas. Ser tipo fixe, tentar ajudar ao máximo se precisarem de mim, perdão. Por isso, 5 pontos, acho que é importante a pessoa perceber as condições e valores, por exemplo, a trabalhar. Acho que é importante a pessoa ter noção que é comercial, por isso a imagem e tudo o que essa imagem representa, que é importante também. Hoje em dia eu sinto que as pessoas que estão a trabalhar comercialmente ainda estão com alguma dificuldade de terem, por exemplo, fotos e vídeos. Muitas das vezes eu recebo: Bruno, precisamos de bailarinos, não sei o que, e eu vou, tipo, por exemplo, a um Insta, não tenho fotos comerciais para dar, não tenho vídeos. Às vezes dizem-me assim: esta pessoa é bem da fixe, no Youngblood acontece bem. Eu pergunto: sugestões, pessoal, para eu escolher pessoas a dançar. Esta pessoa. Eu chego e tem tipo uma foto toda lixada e um vídeo que não aparece. Tipo, como é que eu vou perceber o que é que tu danças, ou mais até a nível comercial, como é que eu vou mandar para o cliente, tipo, se tu não tens conteúdo? Pura e simplesmente não tens conteúdo. Eu não percebo que estilo danças, não consigo perceber uma foto que estejas tipo arranjado para comercialmente eu te poder vender, salvo seja. Então eu acho que um dos pontos importantes também é as pessoas terem fotos, terem vídeos, não ter pressa de coreografar, não ter pressa de dar aulas, não ter pressa de
A semana passada eu também falei com o Vasco esteve há relativamente pouco tempo em França e ele disse-me uma coisa que eu achei graça e realmente faz muito sentido. Lá, em França, as pessoas com quem ele teve contacto, da malta da nova geração, não tinha pressa para serem coreógrafos e para darem aulas. Eles queriam ser melhores bailarinos. E eu acho que isso é um segredo, que é, calma, tudo vem a seu tempo. Não, vocês começaram a dançar tipo há um mês, não têm que já estar a coreografar artistas e têm que já estar a fazer e a mostrar bué de coisas. Não têm, calma, bora ser primeiro um bom bailarino, as pessoas lembrarem-se de ti porque tu és bom naquilo que fazes e não porque és o mais barato. Acho que isso faz toda a diferença de chegar a horas, ter uma imagem cuidada, ter conteúdo, continuar a procurar informação, não sentirem tipo que já sabem tudo. Da mesma forma que às vezes eu acho e tento de não ser um velho do Restelo e de não querer e tipo achar que está tudo mal e a nova geração, não sei o quê, porque acho que também tenho bem a aprender com a nova geração de imensas coisas. Eu quero que eles percebam também que a malta mais velha, que existem se calhar pessoas que acham que eles estão só a ocupar espaço e que não querem que eles façam, não sei o quê, que existe muita gente também que acredita no trabalho da nova geração, acha que eles são incríveis, eu acho que há bué de talento, acho que têm acesso a bué de coisas e que crescem bué de rápido e que isso é bué de fixe, que é só aliar um bocadinho se calhar mais a experiência e a sabedoria com esse talento todo que está a aparecer e as coisas se calhar funcionariam melhor. De um bailarino que não seja comercial e que queira ficar mais em battles ou que queira estar mais em cyphers, que queira se calhar dar mais aulas, eu acho que uma das coisas mais importantes é open mind. E open mind eu acho que aplica-se na verdade a qualquer pessoa, não é? Eu acho que quanto mais mente aberta tu tiveres e quiseres aprender com toda a gente, acho que mais tu vais crescer independentemente de qual seja o teu nível, o que tu sejas. Acho que faz mesmo a diferença. Acho que uma das coisas que às vezes eu vejo que é as pessoas não confundirem o facto de ganharem battles, o facto de serem muito conhecidos a nível mundial, não significa que vocês trouxeram nada para a comunidade. Zero. Às vezes há pessoas que nunca ganharam uma única battle, que nunca apareceram e que já fizeram um bué pela comunidade. E às vezes eu sinto que as coisas confundem um bocadinho. Era importante as pessoas não se esquecerem de onde vêm, que há uma comunidade aqui, não basarem lá para fora e de repente Portugal é bué da mau, Portugal é bué da... Tudo é mau, tudo é bué da ruim, tudo é bué da coisa. Acho que essa procura de formação, acho que a procura de informação, de ajudar a crescer, eu acho que os Kinjis, por exemplo, têm uma cena que eu curto bué, que é mesmo pessoas às vezes que fazem parte da crew e que não dançam ou que não são tão, se calhar, incríveis a dançar, mas são incríveis, se calhar, a tirar fotos ou a fazer vídeos. Eu gosto bem deste conceito de tu trazeres alguma coisa para o grupo, válido na mesma, e de seres uma pessoa tão válida como a que está a dançar em cima do palco, seres um designer que adora a dança, mas que se calhar pronto, não eras tão talentoso, ou se calhar não tiveste tanto tempo, ou se calhar não tiveste tantas oportunidades, e continua a ser tão válido. Qualquer pessoa que queira acrescentar à comunidade da dança, eu tiro-lhe o meu chapéu do Pikachu, porque eu acho que realmente tipo, é importante. Os pais que ficam, que eu fico maluco, pais que estão a trabalhar o dia todo e que põem tudo para que os filhos possam dançar e estar a ensaiar para as competições até à 1 da manhã e no outro dia vão ter que os levar à escola. São muitas coisas, às vezes o pessoal fica muito fechado na quem é que ganhou a competição, quem é que batalhou, quem é que se falou, quem é que... há tanta coisa, há tanta coisa que as pessoas às vezes podiam reparar mais coisinhas, tipo, sei lá, os meus alunos que não têm alunos que têm trabalhos normais, que são advogados ou que trabalham tipo em empresas e que me vêm dizer tipo que se estão a sentir melhores porque dançam, porque começaram a dançar, ou que se sentem menos ansiosos, ou ter um pai tipo de um miúdo pequenino. Hoje em dia já não dão tantas aulas aos pequeninos, mas que a filha, tipo, eles estavam com imensos problemas em casa de que ela comesse, porque ela estava estava com problemas a nível de se alimentar, e de repente desde que começou a dançar chega cheio de apetite, e isso é a cena que para mim faz a cena da dança, man. E nós não temos que querer fazer o mesmo que se faz nos Estados Unidos, nós temos que aprender, saber o máximo que conseguirmos, não policiar tanto, que existem bué de polícias aí, e querer tipo acrescentar mais coisas e dar valor àquilo que temos, sei lá. Eu hoje dou bué de valor, eu fiz bué de trabalhos comerciais fixes, e hoje em dia se calhar dou tanto valor como essas pequenas coisas, tipo dos meus alunos. Acho que é bem da fixe e senti que as pessoas querem mesmo fazer as tuas aulas ou que querem bué que tu estejas no evento a apresentar. Eu fico bem da contente. Às vezes as pessoas ficam tipo, isto é um evento pequenino aqui no Pinhal Novo ou whatever, será que podes vir apresentar, não sei o quê. Bem, fico bem da contente de todas as pessoas no mundo. Por isso é que eu fico super aborrecido quando às vezes vêm jurados estrangeiros e os vejo encarar aquela battle tipo bué da boring, porque eles veem bué da gente fixe. É tipo, de todas as pessoas que o organizador podia ter escolhido,
incríveis neste fucking world foi de escolher a ti, brother. O mínimo que tu podes fazer é estar de olhos abertos e dares o máximo que tu consegues, tipo, ali. Porque isto é tipo, é a cena, é tipo, tu não sabes. Eu sei lá se fui chamado para um evento numa filarmónica que o organizador teve a juntar dinheiro durante 5 meses de rifas porque os putos queriam bem que fosse eu. Então eu acho que isto é bem importante, é tipo ter um bocado este mindset e manter este mindset de quando eu vou é para dar 200%. Isso é mesmo importante, é tipo não investir pela metade e dar o melhor possível, independentemente se estivermos no comercial ou se estivermos numa cena mais underground. E às vezes eu sinto que, e até aí eu sinto que fiz um bocadinho a ponte, já quando fazia animação e nos trabalhos comerciais o pessoal via, o pessoal faz animação, e eu sinto que quando comecei, ou seja, na parte comercial, que eu sempre senti que fiz questão de estar pelo menos com um pezinho ou com um dedinho na parte das battles e na parte das cyphers, mesmo que fosse ver, ou o apresentar, quando eu comecei a apresentar, que às vezes o facto de tu não dançares com o David Carreira, que és menos fixe porque estás em cyphers, ou porque só vais a battles, ou porque... Sabes, tipo, sei lá, tipo, da mesma forma ao contrário, é tipo, tu fazes freestyle, és bué da fixe. Eu, por exemplo, já tive a sorte de dar aulas a associações e é um trabalho que eu adoro fazer, de ir a associações e poder trabalhar com miúdos que se calhar têm uma estrutura diferente de vida e que a mim acalma-me bué a cena do chill, tu tens bué das cenas, tu é que achas que não. São bué miúdos, bué casca grossa, mas a mim às vezes dá-me só pena pelo facto de dar tanto talento, man, e às vezes eu tento bem passar essa cena aos meus alunos mais novinhos, que é tipo, man, há tantos putos que gostavam de fazer isto e que não têm um pai que lhes pague algo porque simplesmente têm uma história de vida bem lixada. E eu sei que isto é dito e é ouvido e as pessoas falam disto e é bem clichê, mas é bué da verdade, é bué, tipo, isto acontece mesmo muito. Então eu acho que esse professor, por exemplo, que está na associação se calhar a receber bola, que também tem props, estás a ver? Tipo, acho que isto é bem importante nós nos lembrarmos que as cenas todas são bem válidas. Não, o facto de estás a fazer a máscara e estás a aparecer no Nacional não quer dizer que não seja tão fixe como aquele professor que está ali num bairro com miúdos que tens histórias de vida bem lixadas a fazer um grande trabalho também. Então é só, tipo, não temos que estar aqui a dizer, ei, olha para este professor, não sei o quê. É só a cena de termos essa capacidade de olharmos à nossa volta e percebermos tudo o que se faz na cena da dança. Não ficarmos só por aquilo que nos dão, tipo de mão beijada ou que aparece só no digital. Às vezes é bem lixado, às vezes há imensa gente que pura e simplesmente não gosta de pôr coisas no digital, como estava há bocado a referir, e que são bué de talentosos. E há outras pessoas que às vezes não têm rigorosamente nada a acrescentar e que são bué de bons a fazer conteúdo e que são bué de bons a venderem-se. Eu tento, espero eu, conseguir um bocadinho dos dois, mas é bué isso e às vezes dá-me um bocadinho de pena, porque às vezes bué de pessoas tipo, que estão a falar para caraças e não têm assim tanto a dizer. Calma, vocês não têm assim tanto a dizer ainda, e outras pessoas que já ganharam o lugar delas às vezes ficam caladas e às vezes nem sempre é bom. Às vezes era importante na dança algumas pessoas que eu acho que têm um peso gigante porque representam algo e porque já ganharam o espaço delas, que essas pessoas também se manifestem para dar a opinião delas. Eu acho que ser avestruz e meter a cabeça debaixo da areia, mesmo que a tua opinião não seja a que vai de acordo com a maior parte das pessoas, eu acho que é importante tu te fazeres ouvir e defenderes os teus ideais. Às vezes vais poder ser criticado, ou vais poder ser gozado, ou vais poder ser... Mas acho que é importante as pessoas às vezes também não se calarem. Às vezes falam demais, mas às vezes há pessoas que podiam falar mais que também ficam muito, não sei se é com receio de repente serem mal vistas porque a opinião delas não vai de acordo com tudo o resto. Na verdade das verdades, eu comecei a dar aulas muito tarde, eu já trabalhei comercialmente durante muito tempo e só comecei a dar aulas bem mais tarde, porque sempre achei que era uma responsabilidade tu formar as pessoas. Então eu nunca tive pressa, primeiro porque eu trabalhava muito e achava que ia faltar imenso e sempre achei que isso era uma falta de respeito com as pessoas que escolhem fazer as tuas aulas. Depois era esta questão de, será que eu sei para ensinar? Porque às vezes nem é só a cena da dança, eu acho que o tu teres alguém, formares alguém independentemente da idade que tenha, se calhar se for alguém mais novo tu vais ter um papel muito mais importante e vais criar raízes muito mais fortes, se for alguém mais velho que já tem, pronto, já está habituado a viver a vida e a ter uma visão da vida mais clara, mas tu acabas sempre por ter uma influência grande nessa pessoa. Por isso eu vejo como uma grande responsabilidade, se for alguém mais novo, inclusive, incutires que são para ti os ideais, a forma como tu vês a dança, a forma como tu vês o estar numa sala de aula, o que é importante para ti na dança. Por isso eu acho que isso é muito importante quando tu és professor, porque às vezes o pessoal fica muito numa cena de o ser bom bailarino, e isto não é nenhuma novidade, que é o facto de seres um grande bailarino não faz-te um grande professor.
nem um grande coreógrafo. E eu acho que às vezes também existem bons professores que se calhar não foram grandes bailarinos ou mesmo coreógrafos, porque eu acho que são tudo coisas muito diferentes, não é? Tu podes dançar incrivelmente bem e se calhar a nível coreográfico não teres a mesma capacidade. Por isso, o dar aulas, eu acho que é muito importante o ensinar as pessoas que fazem as tuas aulas, o estar na aula, o que significa estar num estúdio de dança, a importância que tem de se darem bem uns com os outros, a importância do foco quando tu estás a fazer uma aula, a importância, eu a semana passada bateu-me, que se calhar é uma cena que eu nunca tinha passado esta mensagem aos meus alunos, que foi a falar-lhes um bocadinho do facto deles irem à Red Bull Dance Your Style, e eu tenho tudo alunos mais velhos, que era não se limitarem a entrarem numa sala e a fazerem só uma aula. Há várias formas de apoiar a dança e aquilo que se faz, e é importante que se tu vais, mesmo que não tenhas nada a ver com a dança no dia-a-dia, mas se gostas de dança, tu vês TikToks de dança, fazes TikToks a dançar, é importante que aquilo não fique por ali. Se tu sabes que vai haver uma battle, ou até se tu não puderes ir, o partilhar um flyer às vezes é uma ajuda. Às vezes a ajuda vem de formas bem diferentes, e as pessoas às vezes eu acho que não percebem o poder que mesmo tendo 10 seguidores, mas podendo partilhar o flyer, a importância que isso pode fazer de diferença, estás a ver? Eu acho que as pessoas às vezes não percebem isso, e acho que é importante tu incutir aos teus alunos isto, seres uma boa pessoa, chegares a horas, respeitar a escola, respeitar o espaço onde tu estás, e estás num espaço arrumado, continuares a dar props aos teus professores. Se calhar em turmas mais novas isto é muito fácil de acontecer, que é tu cresces enquanto bailarino e de repente já achas que sabes mais que o teu professor, ou se calhar até já sabes e és melhor do que ele, mas não te esqueces de respeitar e perceberes de onde é que tu vieste, porque acho que isso é bem importante. Ou às vezes tu saís do teu grupo ou da tua escola e ires na tua vidinha de bailarina e cresces imenso, mas não te esqueceres que se calhar era fixe um dia tu vires e dares um workshop tipo nessa escola, porque se calhar podes representar tipo o exemplo para alguém que esteja já num lugar que já foi teu. Acho que isso é bem importante. Não haver curiosidade de procurar as pessoas que dançavam se calhar há uns anos atrás, antes de estarmos preocupados só com os old Gs de Brooklyn ou de LA ou whatever. Tipo, é bem da fixe, é bem importante nós sabemos isso, mas ok, o teu professor começou a ter aulas com quem? Gosto de house, ok. Quais é que foram as primeiras pessoas que começaram a dançar house cá? Quem fez os primeiros eventos? Quem é que foram os primeiros DJs? Sabes, eu acho que é tudo um bocado essa cena de é bem da fixe saber lá fora, mas e no teu país, tipo, quem é que fez? Porque há de haver alguém, né? Aqui há de ter começado alguém. E essas pessoas, mesmo que tenham começado de uma forma errada, porque se calhar era só a informação que tinham, mas elas tiveram a sua cota parte da forma como começaram ali. Não é só, aquele gajo não dançava nada, achava que dançava hip-hop, dançava era funk. Então eu acho que tem um papel mesmo muito importante. Até porque os bailarinos, antes de trabalharem comercialmente, antes de coreografarem um artista, antes de terem uma escola, antes de serem produtores num evento de dança, começaram a ter aulas de dança. Ou totalmente na rua, por exemplo. Eu acho que é importante as pessoas que estão lá quando tu começas a dançar, mesmo não tenha sido no estúdio, tipo na rua, quem é que era a tua referência? Então acho que é importante continuar a dar props e manter essas pessoas vivas nas nossas conversas, e sempre que existem este tipo de iniciativas e de projetos, de não termos medo de falar dos outros e de, mesmo que sejam pessoas que entretanto já não nos damos tão bem ou já não nos damos tanto, continuar tipo a falar do impacto positivo que aquelas pessoas tiveram, ou do negativo também, se acharem que é válido. Eu normalmente, quando a malta mais nova quer ser ou que gostava de fazer esse papel e que me veio perguntar, eu por norma coloco-me sempre mais no termo de host, porque o DMC eu ligo muito automaticamente ao rap, e é um trabalho que eu prezo e então mesmo à noite nas festas, nos clubes é mais normal de usarem o termo MC, e eu tenho sempre um bocadinho de medo, sabes, aquele tipo receio pronto, eu considero-me mais um host e um comunicador, que depois acaba sempre por estar um bocadinho as coisas interligadas. Eu acho que é importante, inevitavelmente, gostar de comunicar com pessoas. Difere muito o formato do que é que tu queres fazer, ou seja, se é um evento, se é um evento relacionado com dança, se é um evento corporativo, se é só uma festa à noite, se é uma viagem de finalistas. Eu tive a hipótese também de trabalhar com várias pessoas que me foram ensinando e que eu fui apanhando ferramentas ao longo dos anos e que fui moldando o meu character de host, que é estar aberto a aprender, não achar que já se sabe tudo, e também a mensagem certa. Eu também sinto que a cena do host está um bocadinho com um hype tipo fixe, e eu acho que é bem da fixe, porque acho que os hypes também têm sempre um lado bom, mas chill, tipo, acho que o pessoal também não tenham pressa, tipo, há bem de tempo para fazer as coisas todas. Para mim, dificuldades, uma coisa muito difícil que eu acho que a nova geração não tem mesmo noção é a falta de informação.
a falta de informação que nós tínhamos era gigante. Por outro lado, essa falta de comunicação fazia-te percorrer um caminho que, quando tu chegavas ao final desse caminho, ou uma nova etapa, tu davas um valor completamente diferente. Eu no outro dia estava a ter esta conversa no podcast a falar com o Quan e com o Risky, que são duas gerações de DJs também diferentes, nós estávamos a falar um bocadinho do throwback, e o Quan estava a dizer, tipo, pelo facto de hoje em dia qualquer pessoa poder comprar um controlador, né? Compras um controlador, vais ao YouTube, vais ao TikTok, metes, tipo, e começas a mexer nas cenas, não tem uma grande dificuldade. E a conversa do Quan foi tipo, eu tive que trabalhar durante um verão para comprar uma mesa, tive que trabalhar noutro verão, não sei aonde, para comprar os pratos, tive que comprar... Quando conseguis juntar tudo, tu até sentes que vales mais. Então eu acho que uma grande diferença que eu sinto dessas duas gerações é esta, é a facilidade de informação que a nova geração tem e a dificuldade que a antiga tinham. Então eu acho que isso dava também padrões de seleção e de importância às coisas diferentes. Por outro lado, o facto de tu teres tanta informação na nova geração é bué da fixe, porque tu também cresces de uma forma com uma awareness tipo diferente, né? Tipo, tu tens acesso a muitos bailarinos a dançar, consegues evoluir de uma outra forma, se calhar dás uma importância diferente ao estar dentro de um estúdio, porque se calhar estás em casa, ligas e consegues fazer uma aula online, que definitivamente não é a mesma coisa, mas tens essa facilidade e acho que a nova geração cresce desde pequeninos com grandes máquinas, muito talentosos. Acho que hoje em dia conseguem fazer as coisas e ter uma percepção completamente diferente, por exemplo, do que as gerações anteriores, por exemplo, tinham. Eu acho que é mesmo diferente, mas lá está. Eu sinto, devido a essa facilidade de informação, que as pessoas já não veem da mesma forma. Tu tens imensos eventos, por muito que pareça ainda que é pouco comparativamente, tem uma França, a Alemanha, sei lá, países que têm muita coisa a acontecer, eu sinto que há muita coisa, há muitos workshops. Alguma vez eu na minha vida pensei que uma opção de este fim de semana aqui, sabes, tipo, havia um workshop de X em X tempo, uma convenção de X em X tempo, o que é que isso fazia? Fazia que quando havia muita fome de estar presente, estás a ver, porque havia muito pouco. Hoje em dia, como há muito pessoal, eu acho que facilita bem, tipo, não vamos hoje, tipo, ou então há 3 no mesmo dia, e tipo, é tudo muito chill, estás a ver, tipo, a cena de ir fazer aulas, tens bué das escolas, na altura sei lá, eu lembro perfeitamente, não haviam 2, 3 escolas, se calhar, na Margem Sul, por exemplo, eu lembro dos Next, lembro que o Walter também dava com os da Scam, eu vinha de Setúbal para fazer aulas com o Walter e com o Patrick, e ali uma altura que estava mais próximo deles, estás a ver, tipo, tinhas que ter fome para procurar, porque caso contrário era difícil, e lá está, quando é difícil, custa bué, o processo é bué difícil, mas tu dás um outro valor quando consegues, esse sentimento. Isto custou bué, foi bué da difícil porque eu estava sem dinheiro e tive que juntar dinheiro, foi bué da difícil porque eu tive que entrar neste emprego a limpar o chão e agora já me deram a oportunidade de fazer as cenas de uma outra forma, foi bué da difícil porque eu quando comecei a fazer trabalhos comerciais, os primeiros trabalhos comerciais que eu apanhava era tipo coisas mais fatelas comparativamente ao que os mais velhos, por exemplo, faziam. Eu não comecei a fazer programas de televisão, hoje em dia há pessoas que eu conheço que começam a trabalhar comercialmente que a primeira coisa delas é fazer uma tour com um artista ou fazer um programa de televisão. E eu acho que não é que tenha de ser mega difícil, mas acho que há um processo. Eu acho que há um processo. Vai bem bater a isso que eu estou a dizer, que é esta necessidade que tu tens e que deves ter de dar valor às coisas que tu tens e de te relembrares constantemente de não estou assim tão mal. Eu agora estou a passar por uma fase assim bem dessa onda que, sei lá, há fases que tens bem de trabalho, há fases que se calhar às vezes tens um bocadinho mais, eu graças a Deus tenho tido sempre trabalho, às vezes tenho mais, às vezes tenho menos, e há vezes que eu dou por mim, tipo, no carro só a pensar, tipo, mano, olha onde é que tu estás, tipo, ainda há bocado eu tive um pensamento desses, que foi, uma das minhas primeiras namoradas era aqui da Torre da Marinha, e eu quando passei ali pela zona do Fogoteiro, eu apanhava o autocarro para Setúbal ali. E eu apanhava grandes checas, porque eu saía do autocarro ali, fazia tudo até à torre, voltava outra vez a pé, esperava até às tantas. E eu passei no meu carro, que é um carro que eu sempre quis ter, e pensar, tipo, cenas da tua vida que tu já passaste, estás a ver? Tipo, e hoje em dia estás a passar por um sítio que já passaste em condições completamente diferentes e fico mais contente ainda quando é a cena do eu faço uma cena que adoro, estás a ver? Tento-me bem a lembrar disso, quando às vezes está-me a doer mais o corpicho, tipo este fim de semana da cena de ter Red Bull, com a cena do Mamson, com a cena das coisas todas e pensar, tipo, mano, eu estou a fazer uma cena que eu adoro, sabes? Tipo, eu quero bué, e estas conversas às vezes é tipo, não se deixem enganar, eu quero bué a minha vivenda, eu sou bué ambicioso, gosto bué das cenas, mas acho que tenho conquistado as coisinhas aos poucos, sem não desvirtuar os meus ideais, e isso eu fico bué da contente, porque há bué da gente que eu conheço que estava do meu lado a dizer, pois, e
pagam-nos mal e isto e aquilo e aquilo outro e coisa, foram todos, mal começaram a sentir a guita, começaram todos a fazer o mesmo dos outros que eles criticavam que já lhes fazia. E eu acho e espero e tento tenho conseguido fazer as minhas cenas, passinho a passinho, sem nunca pisar ninguém, sem nunca ter que ir por um caminho que eu acho que não é aquele. Se eu pudesse criar um evento, eu talvez criasse aqui uma fusão entre o STB Dance All Stars, que eu curti bem fazer as três edições, que era um evento muito mais focado, se calhar numa vertente artística, e se calhar aqui uma fusãozinha com o Dance Summer Camp, que eu acho que é um evento que é bem da fixe e que eu gosto. Eu acho que gostava de ter algo dentro desse estilo. Acho que gostava de ter algo que tivesse uma vertente artística, mas ao mesmo tempo que se calhar as pessoas pudessem desfrutar num fim de semana, numa margem sul, em algum ponto na margem sul, que não falta são sítios bonitos para se fazer um evento de dança, onde as pessoas possam se conhecer, possam curtir com festas. Acho que não ia trazer nada de novo, acho que não ia inventar a pólvora, tipo, acho que o que eu iria fazer já é feito em algum ponto do mundo, mas acima de tudo que as pessoas, que é uma coisa que eu também tento sempre trazer para qualquer projeto que eu esteja envolvido, que é as pessoas se sentirem-se bem. A melhor cena que diziam do STB Del Soul Stars é que, independentemente de ter um prémio, que as pessoas gostavam de estar, sentiam que havia uma boa vibe. Eu acho que isso é bem da ficha, é quando tu fazes uma cena onde as pessoas se divertiram, que levam uma boa experiência, que levam vontade de voltar outra vez e de estarem contigo. Acho que isso é a melhor cena que tu podes ter quando crias alguma cena. Mas a guita também é fixe, é bem importante, e atenção, não se deixem enganar, nós para criarmos e para poder produzir um evento e para produzir e comprarmos equipamento e para podermos fazer as coisas e trazer alguém de fora, é preciso dinheirinho e para pagar as nossas contas também, okay? Às vezes começa-se um projeto e o projeto ainda não está a roubar-nos tanto tempo assim como isso, e a partir do momento que começa e tu começa-te não é a roubar, mas começas a investir demasiado tempo naquilo, sem depois no final tu gostavas também de sentir que estás com a tua cabeça tranquila, de não teres que estar sempre tipo, este mês aqui eu vou pagar com umas coisas, dá-te um conforto diferente de cabeça, e às vezes tu estás tipo, e tu gravas e tu promoves e tu crias o conteúdo e tu falas com esta pessoa e não sei o quê, e no final toda a gente ficou bué da contente, que também é bué da fixe, mas tu no final do dia vais-te deitar à noite e tipo, como é que eu vou pagar isto, porque aquilo não me trouxe, ou ainda tens de pagar do teu bolso, e às vezes isso é tipo, não dá um descanso de cabeça que é fixe ter, às vezes é bué da fixe tu, pelo menos, ok, está-se bem, mas tipo, tenho as minhas continhas todas pagas, posso estar a pensar nisto sem estar a estressar que tenho que fazer mais de 3.000 vezes alguma coisa só por causa do dinheiro. Se eu soubesse o que sei hoje, não mudava assim tanto, ou seja, eu com certeza que iria continuar a dançar, se calhar ia dizer a um Abreu mais versão 1.0, se calhar ia lhe dizer para ter mais calma em algumas coisas, fazer algumas coisas diferentes, mas sinceramente, se eu soubesse o que sei hoje, acho que as coisas iam rolar como tinham que rolar. Eu acredito bem nisto, acho que tipo, podes controlar, podes fazer cenas. Eu achava que aos 30 anos já não ia dar a dançar e queria bem se calhar ter um negócio e que se calhar ia ter família e que ia ter filhos e que ia ter isto, e estou tão perdido aos 40 como estava tipo aos 25, por exemplo. Por isso está-se bem, a vida continua e está a fazer o melhor possível. Gagai, você me escolheu o Gagai. House, você me escolheu o House. Youngblood. Ser bailarino. Insta. VH1. Tipo, eu tenho bem da saudades da MTV quando dava música, man. Hoje em dia está... Usher. Tu bem construir bem à toa. Homem. Via Urbana.
Isto é a minha vida, literalmente montada por um fio.